Olá pessoal, vamos continuar o nosso curso de transferência de calor. Nós estamos falando sobre convecção natural e nesse tópico nós vamos falar um caso especial que é placas paralelas infinitas. Apesar da gente saber que na prática isso não existe, existem casos que a gente consegue fazer essa aproximação. Essas placas paralelas infinitas, elas podem ser aletas de dissipadores ou PCIs, que é as placas de circuito impresso. Nesse caso, elas podem ser aproximadas como isotérmicas ou com fluxo de calor constante. Uma camada de limite, ela vai começar a se desenvolver nas extremidades inferiores das superfícies opostas e finalmente vai se fundir no plano central se as placas verticais forem suficientemente longas. Que é isso daqui que acontece. Imagina que você tem duas placas paralelas, a camada limite ela começa a se desenvolver de um lado e do outro, chega num ponto que ela se funde e aqui a gente tem uma região desenvolvida, plenamente desenvolvida. Nesse caso, a gente tem o escoamento desenvolvido completamente se a gente tiver que essas duas camadas limites sejam acopladas. Nesse caso, nós podemos analisar a convecção natural como sendo um escoamento de canal. Um escoamento através de um canal com uma velocidade pré-determinada. No caso que a gente não tem placas com um comprimento muito grande, a gente não tem um escoamento completamente desenvolvido. Portanto, nós podemos aplicar apenas as correlações simples que a gente tem para a placa vertical ou horizontal e encontrar o valor do Nusselt desejado. Para canais verticais, nós podemos ter essa correlação do Nusselt, que são para placas isotérmicas que são aquecidas simetricamente. Nesse caso, o S vai ser a distância entre as duas placas. O Rayleigh S é o número de Rayleigh do canal. No lugar do comprimento característico ao cubo, nós vamos colocar o espaçamento do canal ao cubo, ok? Nós temos também a expressão para o Nusselt S. O Nusselt S vai ser dado por essa expressão que vocês estão observando aí. Essa expressão que a gente tem da 819, ela foi desenvolvida para o ar e ela vale nessa faixa aqui. Espaçamento sobre o comprimento da placa vezes o Rayleigh S tem que estar entre 10 a menos 1 e 10 a quinta, ok? O conhecimento do número de Nusselt médio para uma placa permite a determinação da taxa total de transferência de calor. No limite plenamente desenvolvido, o que vai acontecer com essa expressão aqui? A relação S sobre L, o L vai ser muito grande, portanto, essa exponencial ela vai tender a zero e vai sobrar apenas 1 sobre 24 Rayleigh S, S sobre L. Então, esse seria o Nusselt do canal para o escoamento completamente desenvolvido. Para o caso da gente ter uma placa isotérmica e uma placa isolada, nós temos que o limite plenamente desenvolvido vai fornecer essa outra expressão aqui. Nusselt S é igual a Rayleigh S, S sobre L, dividido por 12, ok? Se a gente tiver uma placa com um fluxo de calor uniforme, nós podemos determinar o número de Nusselt através dessa expressão aqui e correlacionar com o chamado número de Rayleigh modificado, que vai ser gravidade beta, fluxo de calor S a quarta, dividido por K alfa Ni. Esse subscrito L do número de Nusselt S aqui, para a condição de fluxo de calor prescrito, ele refere à condição máxima de x igual a L, no qual a temperatura da placa vai assumir um valor máximo. Se a gente tiver placas com fluxo de calor uniforme, placas simétricas, no limite plenamente desenvolvido, nós temos essa outra expressão aqui para o número de Nusselt. Para placas para condições assimétricas com fluxo de calor uniforme e uma superfície isolada, nós temos esse número de Nusselt. E para condições isotérmicas e de fluxo de calor uniforme, nós podemos ter esses dois números de Nusselt aqui com essa tabela dada aqui. Então, através dessa tabela, nós podemos identificar condições
de simetria isotérmica, de simetria de fluxo, relação isotérmica adiabática, um fluxo de calor é igual e placas adiabáticas. É só substituir os valores de C1 e de C2 para determinar quais que são os valores de Nusselt-L. Existem dezenas, quem sabe centenas de expressões para o Nusselt-L para condições que são muito grandes. Como é muita coisa, eu não vou ficar detalhando cada um para vocês. Vocês têm aqui todas as condições mais usuais. Vocês podem olhar na tabela, determinar quais que são os valores de C1 e C2 e escolher para o caso que você tiver. Vamos para o exemplo 8.3. Nós temos um aquecedor de ar por convecção natural que é constituído por uma série de placas verticais paralelas igualmente espaçadas, que podem ser mantidas a uma temperatura fixa Ts por aquecedores elétricos nelas embutidos. As placas têm comprimento e largura L igual a W igual a 300 mm e estão no ar atmosférico quiescente a T infinito de 20 graus Celsius. A largura total da série não pode ser maior que 150 mm, ou seja, a distância maior que você tem aqui entre uma placa, entre a extremidade de uma placa e a face da última placa não pode ser maior que 150 mm. Para a temperatura da superfície de 75 graus Celsius, qual é esse espaçamento S que maximiza a transferência de calor na série? Para esse espaçamento, quantas placas compõem a série e qual é a taxa de transferência de calor correspondente na série? Portanto, vamos ver como que o ar se comporta entre essas placas paralelas. Vamos então para a resolução do exemplo 8.3. Nós temos o aquecedor de ar, que ele é constituído por uma série de placas paralelas. Eu vou enumerar as placas de 1 até N. O comprimento é de 0,93 e a largura, o W do ar, é de 150 mm. A largura da placa também é de 0,3, ou seja, a placa é uma chapa quadrada. A temperatura da superfície é de 75 graus Celsius e a do fluido, que no caso é o ar, de 20 graus Celsius. O que nós vamos assumir? Nós vamos dizer que nós estamos trabalhando em regime permanente, que temos a espessura da placa desprezível, senão ia modificar um pouco nossos cálculos. E nós vamos assumir também propriedades constantes. Assumir a espessura desprezível é para não considerar condução multidimensional, ok? A temperatura de filme é 75 mais 20 sobre 2, que dá aproximadamente 47,5 graus Celsius ou 320 Kelvin. A essa temperatura temos as propriedades do ar, Ni de 17,9 vezes 10 a menos 6 metro quadrado por segundo, a condutividade K de 0,0278 watt por metro Kelvin, o alfa de 25,5 vezes 10 a menos 6 metro quadrado por segundo, o Prandtl de 0,704 e o beta, que é 1 sobre a temperatura, 0,00313 Kelvin a menos 1. Da tabela 9.3 do Incropera, nós podemos determinar qual que seria o espaçamento ótimo para a condição que nós temos de placas isotérmicas simétricas. Nesse caso, o espaçamento ótimo vai ser dado por 2,71 dividido pelo Rayleigh S dividido por S3 ao cubo vezes L, e isso elevado a 1 sobre 4. Como o Rayleigh S sobre S ao cubo vezes L é um fator que a gente vai utilizar mais vezes, eu vou resolver ele separadamente aqui. Isso dá gravidade vezes o beta Ts menos T infinito dividido por alfa Ni vezes L. E isso vai ser igual a 1,232 vezes 10 a décima metro a quarta. Com esse resultado, nós podemos calcular qual que é o espaçamento ótimo. O espaçamento ótimo vai ser 2,71 dividido por
1,232 vezes 10 a décima elevado a 1/4, e isso dá 8,13 milímetros. Nós sabemos que o número de aletas menos 1 vezes o espaçamento ótimo tem que ser menor que a largura do conjunto de aletas. Portanto, nesse caso, o número de placas, nada mais é do que aletas, né, vai ser igual a aproximadamente 19. Tem que ser menor do que esse valor, portanto, um menor inteiro, 19 placas. A taxa de calor correspondente vai ser dada pelo número de placas vezes 2 vezes a área, já que a gente está trocando o calor dos dois lados, vezes o coeficiente de convecção médio, Ts menos T infinito. Como a gente não forneceu os valores de emissividade do material ou da placa, nesse caso nós vamos desprezar a troca de calor por radiação. Esse conjunto de aletas vai ter uma coisa que a gente vai ver no próximo capítulo, que vai ser chamado fator de forma. E esse fator de forma vai ser importante para a gente determinar qual que é a taxa de emissão de calor por radiação desse conjunto. Por enquanto a gente não sabe isso, portanto vamos desprezar a radiação nesse caso da convecção natural. O coeficiente de convecção médio vai ser dado pela expressão que eu apresentei para vocês, K sobre S, que multiplica o Nusselt S. E o Nusselt S ele é dado pela constante C1 sobre Rayleigh S. S sobre L elevado ao quadrado, mais a constante 2 sobre Rayleigh S. S sobre L elevado a 1/2, e isso elevado a 1/2. A constante 1 é 576, para o caso de placas isotérmicas simétricas, e a constante 2 é de 2,87. Com isso, nós podemos calcular os valores. Eu vou utilizar aquele valor que eu tinha de Rayleigh S ao cubo vezes L para determinar quanto que é Rayleigh S vezes S sobre L, e isso dá 53,7. Com isso, nós podemos voltar e estimar qual que é o valor do H barra. Nesse caso, o coeficiente de convecção médio ele é bem baixo, 2,02 watt por metro quadrado Kelvin. Vocês observem que em todos os casos que a gente estudou até aqui, o coeficiente ele era um pouco maior. Quando você coloca mais placas, acaba atrapalhando um pouco a convecção natural. A taxa de transferência de calor vai ser o número de placas vezes o coeficiente de convecção médio vezes 2 vezes a área da superfície vezes o diferencial de temperatura, e isso vai nos fornecer 380 watts. A transferência de calor em espaços fechados normalmente é complicada pelo fato de o fluido no espaço fechado não ficar parado, ok? Portanto, a transferência de calor por convecção no espaço fechado vai ser análoga à condução de calor através da camada de fluido no espaço fechado. Portanto, nós podemos determinar uma chamada condutividade térmica equivalente para fazer a análise da convecção natural no espaço fechado através da análise por condução. Isto é, se a gente pegar o fluido no espaço fechado, ele vai se comportar como um fluido que tem uma condutividade térmica de K vezes o número de Nusselt, que é o resultado das correntes de convecção. Ou seja, você transforma a sua convecção no espaço fechado como se fosse um termo de condutividade térmica equivalente, que é K vezes o número de Nusselt. Portanto, esse K vezes o número de Nusselt é chamada condutividade térmica efetiva do espaço fechado, isto é, K efetivo é igual a K vezes o número de Nusselt. Portanto, com esse K efetivo eu posso analisar o meu espaço fechado como sendo uma condução de calor através de um corpo sólido. O primeiro espaço fechado que nós vamos analisar são os espaços fechados retangulares. Nesse caso, não são necessárias correlações para o Nusselt. Para o caso da placa mais quente, está na parte superior. A placa quente estando na parte superior, nós temos apenas a estratificação e nós temos o Nusselt igual a 1, ou seja, a condução de calor no fluido vai ser igual à convecção do fluido, não há movimento, portanto o Nusselt ele é igual a 1. Quando o Rayleigh
L é maior que 1708, nós temos a presença de correntes de convecção significativas. Por exemplo, nós temos uma cavidade retangular aqui. Existe fluido dentro dessa cavidade. Se uma parede está aquecida, nós temos a recirculação do fluido dentro dessa cavidade. É claro que nós podemos ter também casos que a gente tem placas inclinadas. Se a gente tiver um espaço fechado na horizontal, que vai estar aquecido por baixo, nós podemos aplicar essa correlação de Nusselt. Ou seja, nesse caso aqui, seria se o aquecedor estivesse na parte de baixo da minha cavidade. Para espaços fechados retangulares verticais, nós recomendamos isso daqui. Quando que eu sei se o espaço é retangular, vertical ou horizontal? Eu vou olhar a relação H sobre L. Se o H sobre L for maior que 1, nós temos uma cavidade retangular vertical. Se o H sobre L for menor que 1, nós temos uma cavidade retangular horizontal, ok? Portanto, nós temos expressões diferentes para o número de Nusselt em função de parâmetros diferentes para a gente, ok? Novamente, se a gente tiver espaços fechados com razão de aspecto maior, nós temos também outras expressões para o número de Nusselt. Nesse caso aqui, o H sobre L pode variar de 10 até 40, nesse outro de 1 até 40. Você tem, nesse primeiro caso, o Rayleigh só pode ir até 10 a sétima, nesse segundo, o Rayleigh chega até 10 a nona, no entanto, o Prandtl, que nesse daqui chega 2 vezes 10 a quarta, o Prandtl só pode ir até 20 aqui. Você tem que olhar todos os dados que você tem no problema, determinar todas essas expressões e encontrar qual que é o melhor Nusselt que vai adequar ao seu caso. Apenas para relembrar, todas as expressões que a gente está apresentando aqui são avaliadas na temperatura de filme, exceto as que têm Prandtl sobre a Prandtl da superfície. Se nós tivermos dois cilindros concêntricos, considere esses dois cilindros concêntricos que nós temos aqui. Existe uma cavidade entre o cilindro externo e o cilindro interno. A gente pode determinar o chamado fator geométrico do cilindro, LC. Esse fator geométrico é dado por 2 ln de RE sobre R0 elevado a 4/3 dividido por RI a menos 3/5 mais R0 a menos 3/5 elevado a 5/3. Com esse fator geométrico, nós podemos determinar a condutividade térmica efetiva, que nesse caso é dado por essa expressão aqui. Esse fator geométrico ele vai ser utilizado para o cálculo do Rayleigh. Eu vou utilizar o LC no Rayleigh. Então, na expressão que eu preciso do comprimento, ao invés de eu colocar D0 menos DI sobre 2, a gente vai utilizar o LC. Nesse caso, nós temos a relação de K efetivo sobre K para o caso de dois cilindros concêntricos. Nós podemos também ter esferas concêntricas. Para esferas concêntricas, nós temos o fator geométrico das esferas, que vai ser dado o LS aqui. Esse LS vai determinar qual que é o meu Rayleigh S. Com isso, eu posso determinar qual que é a minha condutividade efetiva do meu problema. O detalhe, tanto das esferas quanto do cilindro, é que se o K efetivo sobre K for menor que 1, eu tenho que igualar o meu K efetivo à condução. Ou seja, no caso, o fluido vai estar parado e a gente só vai ter condução de calor. Vamos então para o exemplo 8.4. No exemplo 8.4, nós temos que nitrogênio líquido é armazenado em um vaso esférico com parede delgada, cujo diâmetro é de DI 1 metro. O vaso está posicionado concentricamente no interior de um recipiente esférico maior, também com parede delgada e que tem um diâmetro externo de 1,10 metros. A cavidade formada entre os vasos esféricos é preenchida com hélio à pressão atmosférica. Sobre condições normais de operação, as temperaturas nas superfícies das esferas interna e externa são temperatura da superfície interna de 77 Kelvin e da externa de 283 Kelvin, sendo o calor latente de vaporização do nitrogênio igual a 2 vezes 10 a quinta joule por quilograma. Qual é a taxa máxima de nitrogênio gasoso perdido pelo sistema? Vamos para a resolução do exemplo 8.4.
no exemplo 8.4, nós temos uma transferência de calor entre duas cavidades esféricas. Nós temos nitrogênio dentro da primeira cavidade e esse nitrogênio ele está sendo perdido para o ambiente a uma taxa m ponto. O nitrogênio ele está líquido, ele evapora e é transferido para o ambiente. Entre uma esfera e a outra nós temos hélio a pressão de 1 atm e a temperatura externa, o T0, é 293 Kelvin. O diâmetro interno é de 1 metro e o diâmetro externo de 1,10. E a temperatura interna é de 77 Kelvin. Nós vamos assumir as propriedades constantes, vamos desprezar a troca de calor por radiação nesse caso. Nós temos que a entalpia de vaporização é 2 vezes 10 à quinta. A temperatura de filme vai ser 180 Kelvin, portanto nós devemos encontrar as propriedades do hélio a 180 Kelvin. Unir a essa temperatura é de 51,3 vezes 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. A condutividade de 0,107 watt por metro Kelvin. O alfa é de 76,2 vezes 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. O número de Prandtl 0,673 e o beta é 1 sobre 180, ou seja, 0,00556 Kelvin a menos 1. Para determinar a taxa de vazão máxima que está evaporando de nitrogênio, nós vamos fazer um balanço de energia. Nós temos que o calor ele sai do ambiente, passa pelo hélio por convecção e ele é evaporado no nitrogênio. O calor de vaporização vai ser a taxa de vaporização vezes a entalpia de vaporização. Para esferas, a gente sabe lá do capítulo 3 que o calor trocado por convecção em uma esfera oca vai ser 4π K Ti menos T0 dividido por 1 sobre Ri menos 1 sobre R0. Nesse caso, nós vamos utilizar a condutividade efetiva, já que a gente tem convecção natural entre esferas concêntricas. Portanto, essa é a expressão para o K efetivo que foi dada no tópico que a gente está estudando. E a expressão para a escala de comprimento que a gente vai utilizar esse LS para determinar qual que é o número de Rayleigh S, ok? Portanto, o LS, quando nós substituímos os valores das 5,69 vezes 10 a menos 3 metro, e com isso nós podemos substituir na expressão do Rayleigh S, que vai ser gravidade vezes beta T0 menos Ti, LS ao cubo, Ni vezes alfa. Quando nós substituímos todos os valores que nós temos, nós vamos encontrar que o Rayleigh S é de 528. Com o Rayleigh S nós podemos determinar qual que é o K efetivo. Portanto, nós vamos retornar na expressão anterior e substituir o valor do Rayleigh S para determinar qual que é o K efetivo. Quando nós fazemos isso, nós encontramos que o K efetivo é de 0,309 watt por metro Kelvin. Com o K efetivo, nós podemos retornar na expressão anterior e determinar qual que é o calor trocado por convecção. Fazendo isso, nós vamos encontrar que o calor trocado por convecção é 4.399 watts. Com o calor trocado por convecção, nós podemos determinar a taxa de calor M ponto, já que o calor trocado por convecção é M ponto vezes a entalpia de fusão do nitrogênio. E nesse caso, nós vamos encontrar que o M ponto é de 0,022 kg por segundo. Para finalizar esse capítulo, nós vamos falar sobre a convecção mista. O que é a convecção mista? A convecção natural, ela vai poder tanto ajudar ou prejudicar uma convecção forçada que possa estar ocorrendo. Isso vai depender da direção relativa dos movimentos do empuxo induzidos e da convecção forçada. A convecção mista ela vai ser classificada em 3 tipos. Nós podemos ter escoamento assistido, escoamento oposto ou escoamento transversal.
Aqui está um exemplo dos 3 tipos de escoamento que nós podemos ter. No escoamento assistido, a convecção forçada ela possui o mesmo sentido do escoamento da convecção natural, portanto é assistido, está ajudando o escoamento. Já no escoamento oposto, nós temos que o escoamento da convecção natural ele é contrário ao escoamento forçado, portanto nós temos escoamento oposto. Nesse caso, a convecção natural ela está atrapalhando o resfriamento da placa, o sentido do escoamento aqui. E no último caso, nós podemos ter um escoamento transversal. Você considera que o escoamento da convecção natural ele está na direção vertical e o escoamento forçado ele está na horizontal. Portanto, nós temos um escoamento transversal. Não podemos tentar somar as contribuições das convecções tanto no escoamento assistido ou subtrair no escoamento oposto ou tentar fazer uma soma vetorial no escoamento transverso. Por quê? Porque não funciona desse jeito. A revisão de dados experimentais vai sugerir uma correlação que vai ter essa forma aqui. O Nusselt meu combinado vai ser um Nusselt elevado a n do escoamento forçado mais um Nusselt elevado a n do natural, e isso elevado a 1 sobre n. Ou eu posso passar esse 1 sobre n para o outro lado, fica Nusselt combinado elevado a n igual a Nusselt n forçado mais ou menos Nusselt n natural. O sinal vai ser positivo se a gente estiver trabalhando com o escoamento assistido ou transversal, e vai ser negativo se a gente estiver trabalhando com o escoamento oposto. E o valor do expoente n ele vai variar entre 3 e 4, dependendo da geometria que a gente está utilizando. Usualmente, o que se adota é, se a gente estiver em escoamento oposto e assistido, nós vamos utilizar n igual a 3, e se a gente estiver em escoamento transverso, a gente utiliza n igual a 4. Vamos para o exemplo 8.5. Um tubo horizontal com 100 mm de diâmetro transporta óleo quente que deve ser usado no projeto de um aquecedor de água industrial. Com base em uma vazão consumida de água atípica, sua velocidade sobre o tubo é de meio metro por segundo. Óleo quente mantém a temperatura da superfície externa do tubo a 85 graus Celsius e a temperatura da água é 37 graus Celsius. Investigue o efeito da direção do escoamento sobre a taxa de transferência de calor, watt por metro, para escoamentos A horizontal, B descendente e C ascendente. Vamos então para a resolução do exemplo 8.5, esse é o último exemplo desse capítulo. Nós temos um tubo horizontal com 100 mm de diâmetro que está transportando óleo quente. A temperatura da superfície é 85 graus Celsius. Esse fluido ele está sendo resfriado pela água, que está a uma temperatura a 37 graus Celsius em 3 sentidos diferentes: ascendente, descendente e horizontalmente. Nós vamos assumir que temos temperatura uniforme na superfície do tubo. Vamos considerar também que as propriedades, nesse caso, elas são constantes. A temperatura de filme é 335 Kelvin. Nós vamos avaliar as propriedades da água à temperatura de filme. O Ni da água vai ser 4,625 vezes 10 a menos 7 metro quadrado por segundo. O alfa, 1,595 vezes 10 a menos 7 metro quadrado por segundo. A condutividade é 0,656 watt por metro Kelvin. O número de Prandtl, 2,88. E o beta, 535,5 vezes 10 a menos 6 Kelvin a menos 1. Para a água, a temperatura de fluido, a temperatura do fluido, 310 Kelvin, nós temos que o Ni vai ser igual a 6,999 vezes 10 a menos 7. O K é igual a 0,028 e o número de Prandtl, 4,62, ok? E para a água, a temperatura da superfície, 358, nós vamos precisar do número de Prandtl da superfície, 2,07. A equação da taxa de calor, desprezando a radiação, ela vai ter a forma seguinte: Q', já que é uma taxa por watt, ok? Seria um fluxo por metro.
vai ser igual ao OH barra π vezes D, TS menos T infinito. Nós devemos avaliar se a gente tem convecção mista. Para isso, nós precisamos encontrar qual que é o número de Richardson. E o número de Richardson é a divisão do número de Grashof, D, sobre o quadrado do número de Reynolds. Quando nós avaliamos qual que é o número de Grashof do escoamento, nós temos que o Grashof, D, vai ser igual a 1,178 vezes 10 a nona. Já o número de Reynolds vai ser V vezes D dividido pelo Ni do escoamento, tá? Esse Ni é o a 310 Kelvin. Portanto, o número de Reynolds vai ser 7,144 vezes 10 a quarta. Quando nós avaliamos o número de Richardson, Grashof sobre Reynolds D ao quadrado, nós temos que ele é igual a 0,231, portanto ele é menor que 1. Nesse caso, nós temos convecção mista. Ele não é muito menor que 1, mas ele é menor que 1, ok? Para a convecção natural sobre o cilindro, nós temos a expressão do número de Nusselt da convecção natural, que nós vamos utilizar sendo essa expressão aqui que foi dada para vocês. Portanto, nós estamos utilizando essa expressão 0,60 mais 0,387 Rayleigh D elevado a 1 sexto, dividido por 1 mais 0,559 sobre Prandtl elevado a 9 sobre 16 elevado a 8 sobre 27, e tudo isso elevado ao quadrado. Quando nós calculamos o número de Nusselt da convecção natural, nós vamos encontrar que o número de Nusselt da convecção natural vai ser de 201,2. Esse é o número de Nusselt da convecção natural. Para a convecção forçada, nós vamos utilizar a expressão do número de Nusselt sobre um cilindro que foi dada há 2 capítulos atrás. Portanto, o Nusselt da convecção forçada vai ser 0,26, que multiplica o Reynolds D elevado a 0,6, Prandtl a 0,3, que multiplica Prandtl sobre o Prandtl da superfície elevado a 1/4. Nesse caso, as propriedades devem ser avaliadas na temperatura do fluido e o Prandtl, esse é o Prandtl da temperatura da superfície. Com isso, nós obtemos que o Nusselt da convecção forçada é de 457,5, ou seja, um pouco mais que 2 vezes o da convecção natural. Nesse caso, nós vamos fazer agora tanto para o escoamento transverso. Para o escoamento transverso, Nusselt elevado à quarta tem que ser igual ao Nusselt da forçada elevado à quarta mais o Nusselt da natural elevado à quarta. Quando nós calculamos isso, temos que o Nusselt é 461 e o H é 3029 watt por metro quadrado Kelvin, e o Q é de 4,57 vezes 10 a quarta watt por metro. Já no escoamento oposto, nós vamos ter Nusselt ao cubo, Nusselt da forçada, como é o oposto, está opondo ao movimento, menos o Nusselt da convecção natural, e a gente obtém que o Nusselt é de 444,1 e o H 2.913, e a taxa de transferência de calor 4,39 vezes 10 a quarta watt por metro. Para o escoamento assistido, nós vamos ter Nusselt ao cubo igual ao Nusselt da forçada ao cubo mais o Nusselt da natural ao cubo. Com isso, nós vamos ter que o Nusselt vai ser de 470. Vocês observam que os valores dos números de Nusselt e do H, eles não variam tanto de um caso para o outro. Por que isso? Porque a gente está trabalhando com o escoamento de um líquido. Se fosse um escoamento de um gás, esses valores eles seriam bem mais divergentes. Então terminamos o capítulo de convecção natural. Eu espero vocês para o próximo capítulo, que vai ser o último capítulo do nosso curso, o capítulo de radiação. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.